Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 25 de agosto, nosso mês aí indo para a sua conclusão. E eu quero te convidar a meditar aqui comigo a Palavra de Deus, tomando em mãos a Sagrada Escritura e abrindo o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Quem é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, outro dia, na minha meditação pessoal, pensando um pouquinho na minha vida, pensando nas minhas atitudes, até mesmo nas minhas pregações, eu me dava conta de que eu sempre falo para mim mesmo e para os demais sobre esse dia do encontro com o Senhor, da necessidade de estarmos preparados para a vinda dEle, para a prestação de contas que nós teremos que fazer da nossa existência, dos dons que nós recebemos, do chamado à santidade que o Senhor nos fez já lá no dia do nosso batismo. E eu ficava pensando, mas será que não tem sido algo muito repetitivo, algo maçante de estar o tempo todo falando com as pessoas? E eu me dei conta de que não, né? E eu sei que esse dar-se conta não foi coisa minha, foi inspiração de Deus. É Deus me devolvendo, né, a resposta que eu necessitava. E de fato nós precisamos estar o tempo todo vigilantes. Nós que realmente queremos ser cristãos, que realmente queremos fazer da nossa vida uma extensão da vida de Cristo, que queremos emprestar ao Senhor os nossos lábios, nossos ouvidos, nossos olhos, mãos e pés, ou seja, todo o nosso ser, para que Ele continue propagando as maravilhas do Evangelho no meio do mundo. E outra coisa da qual eu me dei conta é que sim, preciso continuar falando sobre isso, me dando conta na minha vida pessoal de que eu tenho que me recordar disso, de que o Senhor virá numa hora em que eu não espero para pedir contas da minha vida. Por quê? Porque o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que não pensa mais na eternidade. A sociedade na qual nós estamos inseridos é uma sociedade imediatista, do hoje, do material, do terreno, das coisas físicas. As pessoas no nosso tempo se preparam para tudo, menos para encontrar-se com o Senhor, menos para a morte. Eu tenho um casal de amigos aqui em Taquara, onde eu trabalho. Eles são, ela é psicóloga, ele é engenheiro, e eles têm um grupo de debate, de discussão, um grupo de convívio chamado Dead Café, o Café da Morte, onde as pessoas vão para falar da morte, das suas expectativas sobre a morte, dos seus anseios, dos seus medos sobre a finitude da vida. Não é um grupo religioso, um grupo que reúne pessoas de todas as religiões, mas um grupo que aborda essa questão tão esquecida nos tempos de hoje, a morte. A morte é um fato certo na nossa vida. A morte, ela deve ser querida por nós. A morte não pode ser algo abominável para nós. Não, nós somos cristãos. Cristo venceu a morte e diz que quem estiver com Ele terá a vida eterna.
A morte para nós cristãos não é o ponto final, mas é o início da vida verdadeira. A morte definitiva para nós como batizados não existe mais, a não ser que nós sejamos como aquele empregado mau que não estivemos atentos à vontade do Senhor e que fizemos todo o contrário daquilo que o Senhor nos exige. Ora, morte eterna virá para aquele que realmente não crê em Cristo, não segue os passos de Cristo, não se esforça por amar aqueles que Cristo colocou ao seu lado. Nós que, pelo contrário, erramos muito, temos os nossos pecados, tantos, imensos, que nos oprimem, que muitas vezes nos desfiguram, mas nós que continuamos a lutar contra tudo isso, nós estamos lutando pela vida eterna. Nós vamos ter que passar pela morte, mas não seremos prisioneiros da morte eterna. Por quê? Porque aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar, nos prometeu a vida eterna se fôssemos fiéis. Agora, fidelidade não significa ausência de erros. Todos nós somos pecadores, acabei de dizer isso. Mas nós precisamos nos dar conta de que o pecado tem que ser vencido para alcançarmos a vida em plenitude. Por isso essa atitude de vigilância é tão importante na nossa vida cristã. É tão necessária para nós. O tempo todo revendo a vida, as atitudes, os pensamentos, o comportamento. O tempo todo pedindo ao Senhor a graça de sermos fortes, de sermos vigilantes, honestos, capazes de acolher o outro, de perdoar quem nos ofende e oferecer o perdão àqueles que não buscam o perdão, rezar, sacrificar-se por aqueles que não amam a Deus. Esse é o nosso dever. E nós temos que ter muito claro no nosso coração e na nossa alma, nós somos estrangeiros nessa terra, o céu é o nosso lugar. E, portanto, nós precisamos estar com a nossa vida em dia, para que quando o Senhor chegue, Ele não nos pegue despreparados. Se você me perguntasse agora, Padre Luciano, o senhor tem medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer. O meu único receio é não estar preparado para o dia da morte. E por isso eu me confesso semanalmente, procuro fazer as orações com muita devoção, celebrar a Eucaristia com muita piedade, procuro acolher as pessoas que me procuram, mas é só eu que eu faço por mim. Agora, você tem feito também? Ora, o Senhor virá num dia em que nós não sabemos. E Ele vai pedir contas do quê? Dos nossos erros? Não. Dos nossos frutos, do amor que tivemos. São João da Cruz vai nos dizer, ao final de tudo, seremos examinados pelo amor. Então, que o amor a Deus e ao próximo nos leve diariamente a pensarmos no dia final. No dia em que vamos encerrar a nossa jornada nessa terra e abriremos os nossos olhos para a vida verdadeira. Que Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.